O Trajetória de hoje traz a história de vida de José Iraguaçu Teixeira Filho. Sempre muito discreto, do tipo que usa as palavras de forma comedida, porém com firmeza e assertividade, ele mostra que herdou do pai mais do que o nome e o gosto pela política. Meu pai e minha mãe sempre foram muito rígidos na questão dos valores, da moral, do caráter, da ética, né? Sempre foram muito cobradores dessa perspectiva e também nos estudos, né? Eles sempre fizeram de tudo o possível e o impossível para que a gente pudesse estudar nos melhores locais, para que a gente pudesse estar também, fazer cursos, né? Eu lembro que no meu vestibular eu fiz curso de redação, eu fiz curso para a segunda fase, curso específico relacionado às matérias do direito, né? E eles sempre incentivaram muito. E dentro de casa, era uma educação mais rígida, mais conservadora, pautada nos princípios religiosos, né? Minha mãe muito católica e sempre presente na missa, e a gente, às vezes, resistindo, às vezes tirando o corpo. Não, mãe, hoje não. Eu lembro de um fato engraçado, que minha mãe sempre gostou muito de enfeite dentro de casa, de louças, e tinha um cachorro, um dálmata de louça. E eu tava com febre, mas eu disse: mãe, mas eu quero ir para o estádio. Eu ia muito com meu pai ao estádio, vou até hoje. Meus filhos mais novos vão comigo também. Gostaram, né? Pegaram esse gosto do ano passado para cá. E eu, quando voltei com febre, estava meio tonto, estava meio fraco, pisei no rabo do cachorro, o cachorro quebrou, partiu ao meio. Penso num prejuízo. Mas como eu estava doente: mãe, eu estou doente. Você está doente? Como é que você está doente? Você foi para o estádio? Não, mas para o estádio eu não podia faltar. Então, assim, essa relação muito próxima do futebol, do time, do Ceará, e também a relação com meu pai muito próxima. Eu sempre o acompanhava aos sábados, na medicina. A única coisa que eu não acompanhei, não segui os passos dele, foi a medicina, né? Ficou agora para minha filha mais velha, que é estudante de medicina. Mas assim, eu acompanhava nos hospitais, eu acompanhava aos sábados, né, no racha de sábado à tarde, no racha de domingo de manhã. Às vezes a gente saía domingo de manhã, 7 horas da manhã, chegava às 5 horas da tarde, parando de um canto em canto. Ele sempre foi uma pessoa muito popular, sempre gostou muito de estar próximo da população, né? E gostava também de molhar a palavra, como ele dizia, tomar uma cerveja. Não, vamos molhar aqui a palavra, né? E sair de bar em bar, de mesa em mesa, igual aquela música, né? De bar em bar, mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja, né? Eu já não gosto muito, mas a minha infância e adolescência a gente acompanhei. E dentro de casa minha mãe também dava os princípios rígidos, mas tinha aquela história: quando seu pai chegar, vocês vão conversar com ele. Aí quando o pai chegava, era aquele sermão e às vezes algumas repreensões mais incisivas, vamos dizer assim. Além de ex-vereador, Iraguaçu Teixeira, o pai, era médico e morreu em 2021 após complicações da Covid-19. Eu posso dizer que era o maior medo da minha vida. O maior medo da minha vida era o dia da partida do meu pai, que era um processo natural da vida, porque os pais vão primeiro que os filhos, e assim que aconteça comigo, com relação aos meus filhos, porque quem já perdeu um filho diz que é uma dor terrível, né? Mas, assim, o processo foi um processo, num momento difícil, complexo, para milhares de pessoas do Brasil, milhões de pessoas no mundo. Foi no processo Covid, né? Poucos dias, por conta de uma semana, não conseguiu se vacinar, mas talvez a vacina também não tivesse o tempo para fazer o efeito. Ele tinha acabado de completar 80 anos. Tinha sido um aniversário que não tinha tido festa, mas que ele disse assim: pensa, estou tão feliz hoje, tantas pessoas me ligaram, tanta gente se lembrou de mim, né? Foi no dia 7 de janeiro de 2021 e pegou Covid no final de janeiro, e aí foi um processo que eu não desejo a ninguém, esse processo de você estar no hospital, estar naquela esperança, naquela expectativa, e vai melhorar, piora, melhora, piora, piora, melhora, e vai e vem. E até foi estubado, né, um processo que diz: não, agora, graças a Deus, deu certo, vamos cuidar do pós-Covid. E aí uma infecção generalizada, em poucos dias aí já não teve mais nenhuma notícia positiva, foi só piorando o quadro. E assim, a passagem dele, lógico, muita dor, muito sofrimento, mas eu tenho dito para as pessoas que, para mim, em poucos dias, ou semanas, dias não, mas semanas, né, a gente ainda teve o direito de fazer o velório, né? Uma semana depois, quem falecia uma semana depois, já nem esse direito tinha mais, porque tinha fechado tudo, era só o sepultamento ou a cremação sem
participação de nenhum amigo. A gente ainda teve a oportunidade de fazer o velório, alguns amigos poucos, não podia também muita gente. A missa de sétimo dia foi transmitida, muita gente assistiu, mas pouca gente, e a gente desestimulou que as pessoas pudessem ir. Iraguaçu Filho está no segundo mandato no Parlamento Municipal, agora como suplente pelo PDT. Tem 45, quase 46 anos de idade. É bacharel em Direito, com especialização no Constitucional, servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Ceará desde 2005. Se por um lado seguiu os passos do pai na política, por outro, não tinha o menor talento para a medicina. Gostaria muito de ter tido a vocação da medicina. Eu gostaria muito, mas eu disse, não, se eu for fazer medicina, eu vou destruir tudo que ele construiu, porque não era a minha vocação. E à época, inclusive, quando mais novo, tinha medo de sangue, passar mal. Uma vez, uma amiga do pai sofreu um acidente, e ele estava comigo, vamos, você não vai ficar aqui embaixo, não. Eu não dirigi, era adolescente, subi com ele lá no IJF. Vi muita coisa, teve uma hora que eu encostei na parede, fui escorregando na parede, porque comecei a passar mal, né? Então, assim, não era a minha vocação, né? Hoje eu já não tenho mais essa dificuldade, acho que os cabelos brancos, a idade faz com que a gente tenha mais estabilidade emocional, mais tranquilidade, mas, assim, não deu para seguir a medicina, né? Sabia que na política eu estaria entrando no momento oportuno, no momento certo, né? O futebol eu gostava, enfim. E aí resolvi fazer Direito e achava que seria delegado. No primeiro, segundo semestre da faculdade, já tirei essa situação da minha cabeça. Não, delegado eu não serei. E antes de decidir fazer Direito, eu pensei em fazer alguma coisa que juntasse Direito, Contabilidade e Administração. Então, lançava-se o curso de Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará. E eu pensei em fazer. Mas depois, conversando com os amigos e tudo, aqueles testes vocacionais, eu disse, não, vou fazer Direito. Fiz, passei na Unifor, na Federal, gostei do curso, comecei o curso, me identifiquei, me dediquei, né? Sempre bem disciplinado nessa questão de estudo, sempre muito responsável com as minhas atribuições. Fiz o curso, em 4 anos e meio me formei, quando saí da faculdade já tinha passado num concurso, tinha acabado de ser chamado, fui morar em Teresina. Teresina eu me transferi para Campina Grande como técnico judiciário da Justiça Federal. Campina Grande eu consegui uma transferência para Fortaleza, mas depois houve uma mudança de um regramento no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Tomei a decisão com 23 anos, eu acho, 23 e meio. Pedi exoneração, me chamaram de louco. Como é que você pede exoneração num cargo federal, um concurso público? Emprego que está difícil, 20 anos, 20 e poucos anos, o emprego já era difícil. E, enfim, voltei, continuei estudando, passei em outros concursos, vários concursos, assumi que é o meu concurso atualmente, oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Passei na Justiça Federal aqui, passei no TRE, fui chamado para o TRE, não assumi porque não poderia ter filiação partidária. E eu tinha essa vontade de ser candidato. O salário na época eu lembro que era quase 2 vezes a mais do que o salário que eu ganhava, mas eu tinha essa vontade de um dia disputar uma eleição e quem sabe dar continuidade, né, seguir os passos do pai na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, minha vida profissional foi mais ou menos assim, e Direito foi uma escolha que eu tenho certeza, sou muito feliz com o Direito, me dediquei e quando eu trabalhei na Justiça Federal, eu tomei a decisão, não, eu quero ser servidor público por N motivos, e um deles, principal, era que você poderia contribuir com a sociedade, né? E quando eu trabalhei na Justiça Federal, eu vi o trabalho do oficial de justiça, conversei muito com o oficial de justiça, inclusive cheguei a dividir em Teresina um apartamento com um oficial de justiça da Justiça Federal aqui do Ceará. A gente conversava muito e eu cheguei, eu vou fazer para isso. Eu quero ser oficial de justiça. Ou era oficial de justiça ou era juiz de trabalho. Como juiz de trabalho, eu não cheguei a lograr isso para a 3ª fase, 4ª fase, e depois eu já estava em oficial de justiça e já começava a achar que o caminho da política já estava mais próximo, eu simplesmente parei de fazer os concursos. Sou satisfeito, sou feliz e digo isso na tribuna, já falei isso várias vezes e falo enchendo a boca, sou realizado enquanto oficial de justiça, né? A família é que fica meio apreensiva, meio preocupada porque não é uma função tão segura, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura, mas a política também, a gente precisa entender o cenário, respeitar muito o próximo, e a gente tendo respeito, a gente tendo educação, a gente com certeza deixa de ter vários problemas. Muitos dos apoiadores políticos eram eleitores do ex-vereador Iraguaçu Teixeira, que hoje seguem acompanhando o trabalho do filho. Com o passar dos anos, além de incentivadores, se tornaram verdadeiros amigos.
É o caso de Dona Bem-vinda, liderança comunitária no Conjunto Esperança. Desde a infância, posso dizer, né? Meu amigo de infância. Nós morávamos vizinhos, eu morava numa casa alugada do pai dele, do finado Dorindo, no Parangabuçu, que hoje é Rodolfo Teófilo. Mas o nome era Parangabuçu. Ainda hoje, o time do Ceará ainda diz que é Parangabuçu, né? Ele estudava no liceu, gostava muito quando chegava do colégio, muito estudioso, muito religioso. Tudo de bom ele tinha. E crônio do pai dele, viu? Bom pai, bom esposo, bom filho, bom amigo. Para mim, ele é tudo na vida. Eu considero ele um filho. Isso aqui estava uma mata fechada. Tinha os papudim. Uma hora dessa já estava tudo aí, uma mulher bem forte de violão fazendo seresta, dia e noite. Ninguém via quem morava do lado de lá. Então, se ele veio ver minha irmã, que é prostrada, doente, aí eu pedi a ele, ô meu filho, eu vou te fazer um pedido, será possível você fazer isso para mim? Faço. Seu pedido para mim é uma ordem. Arranjar para fazer uma paudagem aí nessas árvores, paudar essas árvores. Se eu vou lutar, vou conseguir. Com 8 dias, o caminhão da prefeitura encostou aí para paudar as árvores. Eu fiquei tão feliz que chorei. Todo mundo ficou feliz. Poudou tudinho, o rapaz passou 8 dias. Depois você pode ir até lá olhar. O radialista Aureliano conhece a família Iraguaçu há mais de 20 anos. Apresentava um programa de rádio com o pai e hoje ameniza a saudade na companhia do filho. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Iraguaçu Filho, assim como eu também tinha pelo pai dele, exatamente por essa questão, sabe? Uma pessoa que pensa de forma coletiva, é um político honesto, né? Probo. Eu nunca ouvi falar de qualquer ação sua que desabonasse a sua honra como homem, como político e como pessoa, como ser humano mesmo, né? Ele tem caminhado de tal forma que tem trazido bons resultados e eu acredito até que isso futuramente vai refletir na sua vida política, na sua vida pública, porque ele ainda tem muito trabalho, muita coisa ainda para oferecer, sobretudo aqui o município de Fortaleza. Almir também conheceu Iraguaçu Filho quando o parlamentar ainda era estudante de direito. A relação dos dois ficou tão próxima que é para o telefone do gerente de manutenção que o vereador liga quando está numa situação difícil. Conheci o Iraguaçu Filho através do doutor, né? Porque o doutor frequentava meu comércio, eu conheci o Iraguaçu Filho quando era estudante ainda de direito, né? Mas uma coisa que ele fez me lembrar uma hora de desespero, vamos dizer, de sufoco, né? Você está com a sua casa, né? A sua casa que ele mora hoje, descendo água por todo lado, né? E era fim de semana, eu estava no Iguape com a minha família, né? E um amigo também, que inclusive era motorista dele na época, né? E o telefone tocou, eu peguei esse telefone, Almir, eu estou aqui, desesperado aqui. O que foi, doutor? Está descendo água aqui na casa de todo jeito, tu está onde? Eu estou aqui no Iguape, eu estou. Daqui a 20 minutos, 15 minutos eu chego aí. Só sei que nós pegamos esse carro, saímos do Iguape, cortando ali a Sabiaguaba e chegamos onde ele mora hoje, né? Eu tirei os meninos dele no quarto, descendo, e a água descendo. Aí ele pediu para comprar uma lona, para botar uma lona por cima do teto, né? Nós já levamos essa lona, né? Para cobrir o telhado da casa todinha. Eu digo, rapaz, mas eu já tenho uma noçãozinha de construção, eu digo, tem uma coisa errada. Essa lona não vai adiantar não, dizendo para o meu amigo Rubens na época, né? Ele já foi motorista dele, né? Quando eu desço para a calha lá estava entupida. Fizeram uma reforma antes e o mestre de obra não se atentou lá que a sujeira desceu para a calha e entupiu o cano. Então a calha no mundo, lona nenhuma não ia se vir. E eu tirei esse buraco, quando eu disse, a água desceu. Aí foi aonde que a água parou de descer para casa, né? Eletrodoméstico, a Renata, a esposa dele, deve ter perdido os móveis tudinho. Mas o mais importante era tirar os meninos do quarto, porque ele estava preocupado com os meninos, não estava preocupado nada material, bem material, né? Ele queria tirar os meninos do quarto, e ele lembrou de mim. Por ele ter lembrado de mim, né?
Ele podia pegar o irmão, né? E ele lembrou de mim, eu fiquei assim, até emocionado na época. No próximo bloco, você vai conhecer mais sobre a trajetória do vereador Iraguaçu Filho, do PDT, a infância, o caminho até chegar ao parlamento e muito mais em instantes. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma Fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. A infância do vereador Iraguaçu Filho foi no bairro Papicu. Apaixonado por futebol, ele conta que não tirava a bola do pé quando era menino. A minha história da infância, ela vem pouco da política, mas a adolescência e a juventude aí dentro da política direto. E a minha história de infância é uma história de muito brincar, de muitas ações positivas, de muito carinho, de irmãos, né? Com vários irmãos, e os irmãos, logicamente, com aquelas arengas que são típicas, tradicionais do passado, do presente, com certeza do futuro. Quem tem filhos sempre vai ser assim, porque é a construção do saber, é a construção do caráter, é a construção também do dividir e, acima de tudo, das relações coletivas e comunitárias. Então, para mim, a minha infância é uma referência extremamente positiva. Você conhece aqueles meninos que subiam na casa, que quebravam as telhas, né? Que quando a mãe via, diz, menino, sai daí, vai levar uma queda, pelo amor de Deus, cuidado. Né? Então, assim, eu fui criado no Papicu, aqui em Fortaleza, né? Meus pais sempre moraram ali no Papicu, 2 casas. E eu era aquele que gostava de brincar na rua, que brincava com os amigos, com os vizinhos, jogava muito futebol. A bola do meu pé era quase que constante, né? E jogava futebol, gostava de brincar no quintal também, gostava de brincar na frente da casa. Antigamente tinha umas casas que tinham uns portões de ferro vazado com umas pontas de lança. Aí eu fazia daquilo ali a rede de vôlei, jogava com meu irmão, jogava com o mais novo, né? Quando tinha 14, 15 e o mais novo tinha 10, 11, né? Aquela imposição do tamanho, aquela imposição do sou mais velho, né? Mas sempre numa brincadeira sadia e numa brincadeira tranquila, né? Tranquila. Agora já tive várias, como a gente dizia, né? Minha mãe dizia assim, menino, cuidado, senão vai causar um arte. Então, várias coisas aí relacionadas a algumas feridas, a algumas quedas, a alguns machucados, mas graças a Deus nunca quebrei um braço, nunca quebrei uma perna, mas era extremamente ativo e brinquei e aproveitei bastante a minha infância e foi ali no Papicu, a infância e a adolescência numa casa. E depois, quando meus pais se mudaram, aí em outra casa, mas aí já foi o período mais da faculdade e da vida profissional. Típica infância da década de 80, Iraguaçu conta que morava em prédio, era bastante ativo, comunicativo, dedicado aos estudos, mas que nem de longe imaginava que um dia se tornaria um político conhecido.
Ele lembra com alegria do dia que decidiu que disputaria a primeira eleição e qual foi a reação do pai naquela época. Ele ficou assim uns 30 segundos a 1 minuto, assim meio calado. Mas logo depois ele pegou o telefone, eu lembro que ele ligou para o Heitor, né? O Heitor era deputado estadual. Heitor, não vou ser candidato, Iraguaçu. Filho disse que vai ser, o que é que você acha? Rapaz, incentiva o menino, o caminho dele não é esse. Ele já tem o emprego dele, já trabalha, só não deixa a profissão dele, que eu nunca deixei. E aí, só quando foi cedido para o município, para o estado, que é obrigatoriamente a gente fica à disposição, né? Fica cedido, no caso. E aí mesmo no mandato de 2017 a 2020, eu cumpri meus mandados, hoje eu cumpro meus mandados, desenvolvo minhas atividade externa, com muita preocupação, com rigor, né? Inclusive em detrimento até do tempo familiar, porque não é fácil você conciliar as atividades profissionais com as atividades políticas, mesmo eu tenho disponibilidade de horário para realizar minhas atividades a qualquer momento do dia, né? Dentro do que a legislação estabelece e permite do cumprimento dos mandatos. Houve uma alteração no Código de Processo Civil há uns anos atrás que deu essa possibilidade de você cumprir mandados à noite, final de semana, feriado. Mas mesmo assim, a gente, assim, é uma dedicação muito grande. E aí a reação do pai foi aquela do susto, né? Porque quando você vê o seu filho, a asa começando a bater, você se assusta naturalmente, mas é para ele voar, exatamente. Então, 2010 foi a virada de chave, 2011 eu tenho certeza que a oportunidade que eu tive no governo do estado foi graças a ter disputado aquela eleição e ter tido um bom resultado. E aí, se eu lembrar, hoje eu acho que era o Heitor, o Ferreira Aragão, o delegado Cavalcante, foram os eleitos. O primeiro suplente foi o Adael Carneiro, o segundo suplente é Evandro Leitão, o terceiro suplente fui eu. Então, assim, se você olhar, Evandro hoje é presidente da Assembleia, Adael foi deputado federal, acho que por 1 ou 2 vezes. O Heitor foi deputado estadual, assim, uns 6, 7 mandatos, foi vereador mais uns 2, 3, uns 3, 4, né? Então, assim, o Ferreira Aragão foi vereador, foi deputado, são pessoas consolidadas, já eram consolidadas na época, e a gente trilhando os passos, já estou no segundo mandato, tive essa oportunidade pela generosidade da população que acreditou em mim, 12.204 na primeira eleição em 2016, 8.166 na segunda eleição em 2020. Ter o apoio do pai não era sinônimo de sucesso nas urnas. Por mais que o objetivo fosse dar continuidade aos trabalhos de Iraguaçu Teixeira, ele sabia que precisava trabalhar muito para conquistar cada voto. Eleição não é patrimônio, não é hereditário, né? Ou seja, não se transfere por herança e nem se passa de pai para filho. É conquista de trabalho. E, logicamente, o professor que eu tive em casa foi um professor com mestrado e doutorado. Se alguém falar do Iraguaçu, que o Iraguaçu prometeu alguma coisa, eu digo, você não conhece o Iraguaçu, não. O Iraguaçu nunca promete, nunca, se tiver uma conversa com você, ele não diz sim, nunca. Ele diz, vamos ver o que é que a gente pode ajudar. Ele nunca disse. Nunca disse. Ele nunca prometeu nada a ninguém assim. Porque ele, pelo fato de ele ser um gestor e por vida pública, o pessoal leva muita demanda a ele para pedir a ele. Eu digo, se você conversar com o Iraguaçu, você pode conversar. Agora, ele nunca vai dizer sim, não. Ele pode ter até a solução, mas ele nunca vai dizer que não pode contar, tá certo. Ele vai responder você depois. Nunca disse sim, nunca. Isso é uma possibilidade que eu conheço aí dele. E outro, se você ligar um dia para o Iraguaçu, ele não atender, pode ter certeza, antes de se deitar, ele retorna. Ele nunca deixa de dar um retorno. É uma coisa que eu sei dele mesmo, disso aí, que ele Iraguaçu, antes de ele se deitar, ele dá um retorno àquela pessoa. Ele nunca deixa de atender nenhuma pessoa que vai até ele ou procura ele, né? E seja por telefone ou pessoalmente, ele sempre retorna e dá uma posição. Se ele pode ajudar, se não pode ajudar. Pai de 4 filhos, mais uma semelhança com o ex-vereador Iraguaçu Teixeira, o parlamentar acredita que é possível que uma das filhas siga pelo mesmo caminho. Tem um acolá que tem um espírito de liderança, sabe? Não sei se vai para a política, mas se sair é uma das meninas, que é a Isabela, que é a segunda filha, ela mostra um espírito de liderança muito forte. E argumenta super bem, é aquela que não aceita, ela não aceita o não calado, ela aceita o não por quê, e contra-argumenta e vai, e geralmente ela consegue alguma coisa, né? Então eu acho que essa aí pode ser que vá para a política, né? For para a felicidade dela, com certeza motivo de alegria. Não vou impor nenhum dos meus filhos que entre na política, ou que faça a profissão A, B ou C ou D, a gente só orienta, a gente ajuda, apoia, mas a decisão é deles, a gente só falando dos caminhos.
política nunca será meio de vida para ninguém, porque o mandato você conquista por 4 anos e a cada 4 anos você tem que colocar sob teste, né? E se você não tiver uma profissão definida, se você não tiver uma atividade profissional que você tenha também sua remuneração, independentemente da política, no dia que você perder, porque a política você não vai ser mandatário nunca. Tem gente que tem 10, 11 mandatos, mas um dia deixa de ser. E aí? Vai ser o quê? Né? Então, assim, e se ficar 1, 2 mandatos, 3 mandatos? Então, a questão profissional é fundamental, então tem que ter uma formação, se for da vocação serviço público, fazer um concurso, enfim, fazer tudo isso para que ela tenha, os meninos, no meu caso especificamente, tenham uma formação própria. Vamos fazer uma pequena pausa e no próximo bloco tem mais história de Iraguaçu Filho. Você vai ver quem é a mãe dos filhos do vereador, como é o perfil do parlamentar em casa, com a família e quais os planos para o futuro. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Essa é grande parte da família do vereador Iraguaçu Filho. Ele é pai de 3 moças e um rapaz. Os 2 caçulas são gêmeos. Esse aqui é o Iraguaçu Neto, a Isabela e a Valéria. Tá faltando só a Ana Luísa, que está na faculdade, né? Entrou para medicina, seguindo aí os passos do avô. E aí não tem muito tempo, né, hábil para estar em casa, quando está em casa estudando, mas hoje realmente está na faculdade. Eu inverti, né? Ele teve 3 filhos e uma filha, eu tenho 3 filhas e um filho, né? Na verdade, a gente casou muito novo. Eu e a Renata, nós casamos muito novos. Nós namoramos quase 5 anos. E casamos com 23 anos, né? Quase completando 24, que a nossa diferença de idade são 27 dias somente. E quando a gente casou, a gente sempre quis ter filho, né? Nossos amigos, não, quero ter 1, no máximo 2, tem uns que não quero ter nenhum, não, vou me casar depois dos 30. O pai se casou com 35 anos, minha mãe tinha 30, ele tinha 35. Na época, em 1970, quando ele casou, o pessoal casava muito cedo, então ele já casou bem mais velho. Hoje o pessoal casa mais com 30, 32, 35, quando casa, né? Hoje, né, casamento o pessoal não tem valorizado muito mais, não. Mas a gente casou, a gente pensava em ter filhos, a gente pensava em ter 4 filhos, nós sempre falamos. Quando tivemos a primeira, aí eu pensei assim, não, 4 não sei, mas 3 vai dar certo. A segunda veio naquela atividade assim, bem, né, para testar, né? Não, você vai ter mais filho? Eu disse, não, talvez eu fique só com 2, mas a gente depois resolveu
ter mais filhos, até porque a gente sempre teve nas nossas casas uma vida muito intensa, porque criança é saúde, é felicidade, é alegria dentro de uma casa, né? Mas não é fácil você, principalmente no mundo de hoje, se você colocar um filho no mundo, você tem a responsabilidade. Eu não digo só da questão financeira, porque a questão financeira ela pega também, mas é um detalhe, é a questão mesmo da formação moral, formação pessoal, né? Educar é uma arte bem complexa que a gente precisa cada vez mais estudar para entender e cada vez mais se valer de apoio e de ajuda. Mas 4 filhos sempre foi um projeto nosso. Em algum momento a gente pensou em só ficar com 2 ou talvez no máximo 3, e aí fomos para mais um, né? E vieram 2, Deus abençoou, dobrando, né? Renata é pedagoga, mas abriu mão da profissão para se dedicar ao cuidado dos 4 filhos. Os 2 estão juntos há 27 anos, mas parece que foi ontem, pois na memória permanece viva a cena do primeiro encontro com Iraguaçu. Foi um amigo em comum, né? Um amigo que a gente estudava, eu estava com ele, né? E aí a minha esposa Renata era muito amiga dele e a gente ali com 17, 18 anos começou a sair, começou a se encontrar nas festas e tudo. E a gente vai conversando, se conhecendo, então quando viu estava namorando. Ela disse que esperou a passar a eleição, né? Ela diz isso e diz que eu fui atrás, né? Eu já digo que aconteceu, né? Mas, enfim, ela pode contar a história melhor. Mas foi através de um amigo em comum, que é amigo da gente até os dias atuais, e que foi através dele que a gente se conheceu e depois foi se conhecendo melhor. E foram 5 anos de namoro, casamento, já se vão 22 anos fazer 22 anos de casado agora em novembro. Lembro bem direitinho. A gente se conheceu numa festa que tinha aqui na Praia do Futuro, né? Era até a festa do pijama. E eu lembro que esse amigo em comum já tinha me apresentado ele numa festa e aí a primeira vez que eu fiquei com ele foi nessa festa do pijama. Mas ele sempre muito correto, né? A maneira dele de conduzir tudo muito corretamente. Ele estava no meio de uma campanha e aí ele disse para mim, olha, eu não posso ter um relacionamento sério agora porque eu não vou te dar a devida atenção. E aí na época eu pensei, digo, eita, ele vai me enganar, né? Mas aí teve segundo turno, né? Ele continuou trabalhando nas eleições, mas assim que passou, ele realmente foi lá em casa e a gente começou a namorar, né? E de lá para cá, foram 5 anos de namoro, com agora 22 anos de casado, então quer dizer, 27 anos que a gente está aí trilhando esse caminho juntos. Criar 4 filhos, ainda mais nos tempos de hoje, é uma missão. Mas, segundo Renata, mesmo com a agenda quase sempre cheia de compromissos, Iraguaçu se faz presente na rotina da família. Ele brinca, né? Quando o povo diz que tem 4 filhos, ele diz com a mesma mulher. Né? Que hoje em dia as pessoas se admiram realmente, né? E eu digo que a gente acaba somando, como ele disse, e equilibrando forças, né? Para ele conseguir conciliar muito da vida profissional, eu acabo estando aqui nos bastidores, né? Corre para cá, leva para cá, senta, estuda e faz e tudo, mas a gente consegue com esse misto, né? De que às vezes eu estou mais livre, às vezes ele tenta conciliar ali no horário que pode e a gente construir, né? A família realmente grande que é a nossa, né? O dia a dia do esposo e pai, né? Aquele que tenta conciliar com a vida política, né? Com a vida também, né, de oficial de justiça, mas no momento que ele procura dar o máximo de tempo de qualidade para mim, para as crianças, né? A gente tenta conciliar de pelo menos uma vez por semana, jantar todo mundo junto, né? Que é mais difícil ele fazer refeição em casa, ele faz o café da manhã, aí só consegue fazer comigo, que as crianças já estão na escola. Mas ele tem o hábito de diariamente levar as crianças para a escola, né? É o momento também deles. Mas ele se esforça bastante, né? Dentro do político, do marido e do pai, para conciliar as 3 funções. Uma das coisas que eu mais admiro do Iraguaçu também é porque ele é oficial de justiça, né, concursado, trabalha para o Estado, mas mesmo como vereador, ele continua trabalhando, né, nos finais de semana, que ele não é obrigado a estar na Câmara, mas às vezes de sábado ele liga para mim, acho que quase todo sábado. Ele diz, Aureliano, eu vou ter que faltar, porque tem umas diligências para fazer e eu só tenho hoje para resolver isso. Então, na minha concepção, um político, um homem público muito sério, muito honesto, e é como dizia o pai dele, né? É um menino difícil de se pegar na munheca.
Na paternidade, o parlamentar está sempre em busca de mais leveza para aplicar a disciplina que recebeu do pai. Nem sempre é fácil, confessa, mas ele conta com uma super ajuda da esposa. Ele foi evoluindo, principalmente nessa questão, né? Uma das coisas que o Iraguaçu sempre me disse muito é assim, a gente tenta tirar aquilo que os pais da gente, né, fizeram que não foi tão bom e o que foi bom para tentar melhorar com os filhos da gente, né? E eu noto que com o tempo ele vem melhorando essa questão, né? Assim, meu sogro sempre foi muito rígido, muito exigente com eles e tudo, muito duro até, e ele tenta compensar, né? Assim, ele realmente cobra muito dos meninos, é como ele diz, eu sou a mãe que sou mais maleável, tem que ter um, né? Mas ele procura também, hoje em dia, compreender mais, ser aquele pai que escuta mais, né? Que tem os meninos, às vezes, tem as queixas, porque o papai disse assim, a mãe, e a gente vai tentando conciliar, né? E ele amadureceu muito nesse aspecto, principalmente depois que começou a trabalhar muito com criança, com adolescente, ele começou a ver também o outro lado, né? Das necessidades, de que não tem aquele pai tão rígido, é o pai que funciona, ou aquele pai que é mais maleável, é que acaba, né, aproximando os filhos, dando aquela segurança, é o que eu digo muito a eles, você não tem que ser o pai que as crianças temem, você tem que ser o pai que as crianças confiam, que as crianças respeitam, né? E isso foi uma coisa que, com a própria profissão, com a questão de trabalhar muito esse lado de criança e adolescente, ele trouxe muito para casa também. Eu aprendi de forma rígida e, logicamente, adaptei à realidade do momento, mas eu sou muito exigente. Eu não sei se eu posso dizer que eu sou rígido, né? Mas exigente sou bastante, cobro muito, né? A mãe é mais flexível, o pai é mais rígido, dá o equilíbrio ali, um segurando o outro, fazendo com que os pesos e contrapesos, né, os freios, como é que a gente diz no direito, eu esqueci aqui o termo no momento, mas acho que é freios e contrapesos, né? Então, assim, para dar o equilíbrio ali da balança. E aí a gente, graças a Deus, a mais velha, inclusive, já entrou na faculdade agora, começou a fazer medicina, que era o objetivo dela desde os 15 anos, ela dizia, não, quero fazer medicina, quero fazer. Teve algumas dificuldades no primeiro vestibular, mãe, eu não me vejo sem fazer medicina, e a gente dando todo o apoio, dando suporte, indo pegar às vezes 10h30 da noite, 10h20, 11 horas da noite, saindo do curso, assim como meu pai e minha mãe fizeram para mim, eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de fazer a mesma coisa para meus filhos, né? E eu cobro muito do colégio, os resultados, as notas, mas não é só nota que mede, né? É também a questão relacionada ao caráter, né? A pessoa, eu quero que meus filhos sejam pessoas que sejam felizes, que construam sua felicidade, mas de uma forma correta, decente e com caráter, acima de tudo. Ninguém precisa passar por cima de ninguém. As costas de ninguém nunca será trampolim para nenhum ser humano, não deveriam ser, e a gente sabe que infelizmente às vezes acontece, né? Então, assim, a formação do caráter para que eles possam ser pessoas corretas, decentes, honestas, é o principal para mim. E, obviamente, que também é importante a educação, então o resultado se mede através de provas e através de avaliações. E eu tenho cobrado muito de uma forma exigente, vamos dizer assim, talvez não tão rígida quanto eu tive. Apesar do jeito durão, Iraguaçu segue conquistando as pessoas pela lealdade. É o tipo de ser humano que não mede esforços para ajudar a quem precisa. E, segundo o vereador, é justamente por isso que ele está hoje na política. Pedi a ele também, minha filha, mandou tapa-buraco aí, que isso era uma buraqueira horrível. Os carros passavam subindo calçada. Mandou ajeitar tudinho. Pode olhar, tudo tapado, buraco aí, tudo pretinho, bonitinho. Foi ele. Chega junto. Viu? Chega junto. Isso aí eu garanto, viu? Porque é humano, popular, coração de menino. Se depender dos apoiadores, o futuro é promissor. E não apenas na esfera municipal, mas na estadual e até na federal. Eu vejo o político do Iraguaçu, além da peça de ser novo ainda, eu vejo muito seguindo sem ser o passo do pai, né? Que o pai era mais ligado à saúde, né? Era mais ligado à saúde. E o Iraguaçu hoje abre várias áreas, meio ambiente, né? Assistências sociais, política pública, né? Eu vejo um espaço muito maior e outra coisa, para o pessoal de Fortaleza, até para o estado do Ceará, no caso, que ele nunca, se eu não me engano, ele foi para o estado uma vez, só para testar mesmo, volta.
ele tem um futuro muito grande. O Iraguaçu pode ajudar a nossa cidade em muitas áreas, né? Principalmente nas políticas públicas, né? Que eu conheço, você for no Google e botar projeto de lei do vereador Iraguaçu Filho, folhas você vai encontrar lá. Folhas você vai encontrar, projeto de lei, né? Como a Rede Aquarela, Ponte de Conto, né? A Família Acolhedora, né? De adoção agora, que é um projeto único do Brasil, né? Que está rendendo muita discussão, né? Eu vejo que ele tem muito a dar ainda para a nossa cidade, né? Em termos da capacidade dele, né? A Câmara agora ganhou, ele retornou à Câmara, né? A Câmara ficou mais ainda valorizada, assim, né? Pela qualidade, né? Do Iraguaçu. Eu vejo ainda que ele pode contribuir muito para a nossa cidade ainda, o vereador Iraguaçu Filho. Muita gente, inclusive, hoje chama o Iraguaçu Filho, de vereador federal, porque além dessas causas normais que nós temos aqui, esses problemas, essa demanda aqui do município de Fortaleza, ele tem abraçado essa demanda nacional que envolve uma série de fatores, como a questão do desemprego, né? A questão do empreendedorismo, a questão da educação no sentido mais amplo, que possa trazer a construção ainda maior, mais efetiva da questão da educação infantil, a questão da primeira infância, que é uma questão nacional, né? E que ele trouxe aqui para o município de Fortaleza, abraçou isso com muito amor, com muita dedicação, e não é assim um trabalho que você vê resultado imediato, porque existem muitos políticos parlamentares que, quando procuram executar aqueles seus 4 anos de mandato, eles querem resultados definitivos, assim, tangíveis, né, que se possa ver de imediato. Mas uma questão como a questão da primeira infância é uma demanda que leva muitos anos, muito tempo, envolve uma série de fatores, uma série de personagens, né, que não depende só do trabalho dele como vereador. Mas é uma semente, né, uma planta, é uma semente que está gerando uma planta que futuramente, com certeza, a sociedade brasileira vai se beneficiar disso. Para Iraguaçu, tudo é possível. Ele segue sempre atualizado e na luta. O parlamentar pretende continuar disputando o mandato enquanto tiver vitalidade para seguir trabalhando ativamente pelo povo. Daqui a 30 anos posso estar disputando mandato, daqui a 6 anos posso não estar disputando mandato. Depende do momento, depende da disponibilidade, depende do estímulo, depende da viabilidade. As regras mudam com uma rapidez muito grande. O que é regra hoje, há 10 anos nem se imaginava. Hoje se fala de sobra com tantos por cento, e se não fizer o quociente, você faz a sobra, mas tem que ter tantos por cento. Antigamente, alguém estourava, tirava 1 milhão de votos, como aconteceu com o Clodovil, com o Enéas, né? E se elegia deputado federal em São Paulo com 500, 700 votos. Hoje não acontece mais isso. Então essas regras são muito dinâmicas, então a gente tem que estar permanentemente se atualizando com essas regras. Então, assim, meu propósito é poder disputar mandato enquanto eu achar que eu posso contribuir. Se eu puder contribuir daqui a 4 anos, vou disputar. Se eu não puder contribuir, não terei nenhuma dificuldade. Por quê? Porque, para mim, é uma possibilidade de ajudar o próximo, deixar alguma contribuição, como a gente deixou várias leis lá dentro da pauta da criança e adolescente, dentro da pauta da infância, acima de tudo.